Lúcio, alguém tem alguma pergunta para fazer? Quem quiser, a gente está... Desculpe, eu esqueci de avisar, a gente tem esse SMS 21 8690 4590. Tem o Twitter, quem usa o Twitter pode usar o Twitter para fazer perguntas. Talvez não dê agora, a gente pode mais tarde voltar ao Lúcio para fazer. Não sei se o Cris consegue ver se alguém já fez alguma pergunta. Ou mandar a pergunta pelo descolagem@gmail.com. Alguém agora já tem alguma pergunta a fazer? Alguém quer saber alguma coisa sobre jogos? Alguém joga? Ó, tem alguém... Opa, fala. Tem um microfone para lá? Pera. Fale. Nos últimos tempos, eu tenho vivido alguns conflitos, justamente começando com essas perguntas. E aí, deixa o Miguel jogar? Não deixa o Miguel jogar. O cara fez 7 anos agora. No começo era aquela coisa meio Discover Kids, Backyardigans, beleza, cor, diversão. Aí o cara conhece outros amigos mais velhos. E o camarada só quer jogar GTA, jogos de ação, jogos de tiro, e a mãe entra em parafuso psicológico e não sabe o que faz com a criatura. E assim, eu tenho tentado procurar, justamente, acredito muito no que você fala com relação a essa participação, a essa integração do pai e da mãe no jogo. Putz, porque isso é muito legal. Você sentar, vai o banco imobiliário, vai o quebra-cabeça, seja o que for, a construção com reciclagem, não importa. É uma interatividade constante e o pouco tempo que a gente tem se disponibiliza como mãe, os 5 minutos que me restam, tem que ser os 5 minutos que me restam, de qualidade para ele. E a minha pergunta é essa, tecnicamente falando, você como especialista ou médico, como é que eu posso me comportar com relação a isso? Porque outro dia eu falei, porra, não vou comprar o raio do GTA porque eu acho muito agressivo. O amigo foi e levou. E aí o cara foi e jogou. Então, assim, eu fiquei na defensiva porque... Fez 7 anos, é um menino, e daqui a pouco começava uma cena que simulava alguma coisa de sexo, a televisão está aí para isso mesmo, toda hora passa, e a gente não tem muito controle sobre esse processo. Como é que você pode me dar uma dica com relação, não a ele, mas de mim para ele? Sim. Preencha o espaço. Entenda, eu tenho uma filha de 10, tem um de 19 e tem um de 26. 28. Cresce tão rápido. Resultado qual é? Eu preencho o espaço sempre. Eu estou sempre jogando com eles. E eu fico de olho para ver o que ele está jogando. Como eu estou sempre presente, e eu trabalho como produtor e trabalho como médico, a gente tem que pegar e ter pé daquilo que está acontecendo em casa. Eu lido com pais, por exemplo, onde o trabalho ocupou quase todo o tempo. E o resultado qual é? Fica aquela história entre pai provedor e pai amoroso. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, a gente tem que ter algumas prioridades. E entre essas prioridades, a gente tem que estabelecer o diálogo. Por exemplo, na minha casa não entraria o GTA. Por quê? Porque com a filha de 10 anos, não é o tipo de coisa que eu quero que ela trabalhe nessa faixa etária, nem foi previsto para essa faixa etária. A gente ela e eu explico por que ela não joga. Não é o não. Tudo que a gente diz em casa e nega, se você negar e não disser por quê, você só estabeleceu uma ponte com a curiosidade. Por que ela me negou? Se você explicar direitinho por que não pode, e apresentar outras possibilidades e alternativas, eles aceitam. As crianças simplesmente vão conseguir informação em algum lugar. Melhor que comece conosco. A gente é que está deixando o mundo entregar informação em bruto. Eu percebo uma coisa muito curiosa sobre a tecnologia. Ela é maravilhosa, se você sabe o que fazer com ela. Porque a gente está sendo inundado de informação, e você tem que ter capacidade para discriminar na informação aquilo que pode usar, o que não pode usar, o que é lixo e o que não é. A criança não tem esse filtro. Então você tem que dar esse filtro a ela. Senta com ela e joga. Ofereça várias alternativas. Quantos jogos eletrônicos você joga com ela? Pois é, está na hora de você entrar no mundo. Aí você inverte a coisa. Ela é a professora e te ensina a usar a tecnologia. Você vai ver uma coisa, você tem um mestre em casa com 7 anos. Eles não têm o menor pudor para poder assumir qualquer peça tecnológica como brinquedo. A gente é que tem, se eu apertar errado vai queimar, se eu fizer isso aqui. Olha, o melhor manual de computador que eu vi em toda a minha vida foi do Clive Sinclair. Aquele computador velhinho, o ZX81, Sinclair 1000.
quando foi lançado. O manual era fantástico. Começava assim: atenção, você comprou um computador. Se você apertar algo errado, ele não explodirá. Se você plugar uma tomada no local incorreto, ele apenas não funcionará. Ele não sabe mais que você. Ele executa as suas ordens e não o contrário. E eu achei brilhante, porque foi a pessoa que desmistificou. Aquilo é só uma ferramenta. E só serve se a gente usa. Tem gente que olha para o computador, não gosto de computador. Eu falei, ótimo, como dizer que não gosta de um martelo. Na hora que você precisar dele para pregar um prego na parede, você vai ver para que ele serve. Mas para a criança, é só outro brinquedo. Um aviãozinho na mão, uma caixa para desenhar, qualquer coisa, ou para criar um cenário. Escolha o cenário, vá brincar com ela. Lá em casa a gente experimentou todos os tipos de jogos. Porque se eu não experimentar, alguém vai experimentar. Então começa comigo. E eu vou dar o senso crítico, ou vou dar o tom que tem. Agora, adianta proibir tudo? Não. Você mesmo viu, experimentou o resultado. Você não pôs, alguém pôs. Vai lá e conversa. Abre o jogo. Eu jogo, por exemplo, com meu filho, adoro, eu sou viciado em StarCraft. Confesso mesmo. Vou jogar com ele porque ele me derrota fragorosamente. E para um criador de jogo ser derrotado é um desafio fantástico. O meu filho é um estrategista de marca maior. Aprendo com ele. Cada vez que ele me derrota, eu incorporo uma lição nova na hora que eu for criar um jogo. Ele é o mestre nessa hora. Entendeu? Faça a mesma coisa. Né? Aqui tem um comentário do Cristiano Web. Legal. A Mariana vai fazer outra pergunta, só aqui um comentário do Cristiano Web, que é interessante. Meu filho tem atraso motor, mas o PS3 melhorou a coordenação motora dele. Olha que barato. Sempre. O cérebro se adapta a tanta estimulação quanto você der. E o videogame aumenta todos os reflexos. Aumenta a resposta corporal direta. Eu vou falar uma informação aqui que talvez seja novidade para muita gente. As células do cérebro não são fixas. Elas vão na direção onde houver estímulo. Quanto mais estímulo, mais você superdimensiona naquela função. Então, se você bota um jogo em que estimula muito uma determinada área motora, você vai melhorar brutalmente aquela área. É como se fosse uma ginástica para a cabeça. Se trabalha a área de memória, idem. Se trabalha raciocínio lógico, como eu vou lidar com essa situação, a mesma coisa. Então, não usar uma ferramenta dessa é um desperdício inútil. Ele tem toda a razão e ele vai conseguir cada vez mais resultado quanto usar. Mariana? Bandatti, sabe que eu fiquei lá procurando o botão lá de voltar aquele juiz que anulou lá o gol do Thiago Neves no pênalti. E, porra, cara, era 1h da manhã, né? Eu estava lá, tinha chegado às 6h e tristeza horrível, não tinha jeito, não tinha controle para fazer voltar, né? A primeira garfada do primeiro pênalti e a garfada do segundo. Não, isso é uma brincadeira para dizer. Muitos simulacros, muitas personalidades, esses meninos estão trabalhando no jogo, né? O que isso traz de bom? Né, do ponto de vista de inteligência, de novas inteligências, né? Porque a gente foi trabalhado assim, tenha uma verdade, uma personalidade, seja um conceito, uma cor. E não, eu assim, como eu adorava jogar, eu fico até me lembrando assim, eu adoro jogar, eu me lembrava das pessoas assim, não gosto de jogar não, era uma frustração horrível do amigo, quando o amigo diz assim, jogar não gosto não. Então, assim, que inteligências que são essas desses meninos que estão se simulando e se ressimulando e se configurando em potências, habilidades, forças, velocidades? Pensem numa criança tímida, um garoto que não abre a boca para falar. Quando ele joga um jogo de simulação ou um RPG, por exemplo, ele tem uma chance fantástica. Eu posso falar, afinal, quem está falando não sou eu. Quando eu jogo RPG, por exemplo, eu posso ser quem eu quiser. O guerreiro mais audaz que existe, o sujeito que se atiraria do penhasco e se arriscaria, porque não há risco nenhum. Não é ele, é o personagem quem faz. Então, na hora que ele faz e toma a atitude, ele assume o comportamento do personagem. Só que no final da partida, a experiência é incorporada a ele como pessoa. E ele acrescenta essa experiência e ele consegue resultado. Eu e Lúcia trabalhamos com um centro cultural chamado Além da Imaginação durante 7 anos. E a gente tinha RPG e uma brinquedoteca para adulto. A gente não fazia distinção entre criança e adulto lá, e as crianças brincavam com os adultos.
E o resultado era fantástico, porque todo mundo ganhava um desempenho assim absurdo. Todo mundo criava, todo mundo gerava soluções novas. Por causa do jogo, criava um desenho, criava um cenário, trazia uma história, compunha para o colégio, melhorava o texto, lia para poder criar um enredo melhor na hora que fosse fazer a partida. Uma vez eu fui mestrar uma partida de RPG no Japão feudal. Peguei, dei um personagem a cada um, tudo bem, a partida vai ser sábado que vem. Chegamos lá no sábado que vem, encontrei todo mundo sentado assim. Ninguém falava nada. Aí eu falei, o que é isso? Não, a gente foi para a biblioteca e descobriu que é assim que ele se comportava na corte. Todo mundo foi... Eu não pedi nada. Eles foram para a biblioteca entender como é que os japoneses se comportavam e se comportaram com a etiqueta nipônica inteira. Quando você pode simular qualquer condição, você passa a ver através dos olhos do outro e incorpora a experiência de ver do outro, que não tem que ser obrigatoriamente igual à sua. Então, é uma chance fantástica. Quantos povos brigam porque não entendem como o outro pensa? Quantas vezes deixamos de ter um bom relacionamento com a pessoa porque não somos capazes de enxergar através dos olhos dos outros? Mas quando a gente brinca, pode experimentar essa condição. Seja o jogo eletrônico que você joga na rede, seja o jogo que você joga pessoalmente. É a única chance favorecida que ele tem. E você incorpora sempre. Não há nenhuma partida de RPG que eu tenha visto até hoje, nenhum jogo que eu tenha visto, onde os jogadores não tiveram um ganho expressivo e um aumento de interesse e curiosidade. Agora você tem uma nova mídia que é a Machinima, você pode pegar o jogo e criar seu próprio filme, cortando pedacinhos dele e montando. Então, a partir daí, por exemplo, você já está criando outras formas de arte. E isso foi desenvolvido porque a pessoa não se limitou a querer seguir o roteiro do jogo, quis fazer o seu. E isso está gerando novos artistas e novas pessoas que estão pensando na tecnologia. É sempre o ganho. Lúcio, aqui, ó, sua frente. Aqui. Só um instantinho. A gente tem perguntas do Twitter, desculpe te interromper. Tem duas perguntas, vamos juntar. Uma Cristina de Luca, minha grande amiga. Vou mandar um abraço para ela. Ih, sumiu. Ah, não, tá lá. Você trabalha a reação do jogador, você também trabalha a reação do jogador, a quebra das regras estabelecidas para o jogo. E tem outra pergunta do Gigúrio. Cadê que estava? Sobre o DS. O que você acha dos jogos tipo Brain Age, DS? O que diz? Para aumentar o desempenho da memória? Sim. Primeiro, como é que a gente lida quando o sujeito quebra a regra? Você se adapta. É isso que você faz. Quando vai jogar com alguém que trabalhou com uma regra e saiu com uma solução não prevista, você está falando em termos de RPG, que no caso quebrou as regras ou as regras mesmo do dia? Se for do RPG, o mestre se adapta. Tem uma porta para sair, uma janela para ir para fora, o cara quebra a parede e sai por um buraco. O que você faz? Você se adapta. E aí você aprende. E vai ter que ser criativo durante o jogo. Quando a quebra da regra é uma quebra por desonestidade, está rompendo o padrão que está previsto no jogo, por exemplo, ele vai ter que entender uma coisa. Ele pode fazer isso no jogo, o máximo que ele vai ter um monte de gente chateada. Mas se ele fizer isso na vida, um monte de gente vai pegar e cobrar isso com preço caríssimo. E as pessoas vão lembrá-lo disso. Vocês veem uma coisa engraçada, no jogo de RPG você simula qualquer condição. Uma vez jogamos uma partida onde éramos um comando. A gente tinha que invadir uma base militar e roubar um software. E um dos meninos pegou e disse, tudo bem, eu vou na frente. Pegou a arma, saiu na frente e decidiu enfrentar o bando. Tudo bem, levou 25 tiros, passou em coma o resto da partida toda e foi punido exatamente por transgredir a realidade. Você tem que lembrar uma coisa, em personagem, zele por ele. Mas se a pessoa, por exemplo, está sendo antiética, qual é o maior risco que ela corre? Ninguém mais vai querer jogar com ela, porque ela não se submete às regras do jogo. Assim também é com a sociedade, quando a gente transgride a regra da sociedade. Achou a pergunta do outro? É sobre o Brain Age. Mas sim. É a última pergunta, eu vou pedir para você, por conta do tempo, sim. essa outra
a última pergunta, Não, depois, pois é, não no final quero das apresentações, ultrapassar. a gente volta todo. Hoje existem jogos que estimulam a capacidade cerebral. Eles funcionam? Funcionam. E se a intenção for essa, só tem uma desvantagem para mim. Se você sabe que é essa a função do jogo, e você não acha que não precisa, você não joga. Se for uma diversão, você joga e ganha a mesma coisa. Então é preferível que o jogo não diga que a função dele é melhorar a memória, a função é melhorar alguma coisa. É preferível que o cenário, o camarada jogue porque é um cenário prazeroso e ele vai ganhar exatamente a mesma coisa. É o cavalo de Troia de novo. Por fora, diversão, por dentro, conhecimento. Imagina você chegar numa sala de aula e dizer assim, a professora, vou dar um jogo para vocês que vai ensinar vocês a fazerem as contas. Babau. Vai todo mundo olhar, ah, que saco, mais uma tarefa. Agora vamos jogar um jogo e ele tem que fazer 300 contas durante o jogo. Tem que calcular tudo. Porque ele está jogando o jogo, ele faz. Aí não há oposição nenhuma. Entendeu? Então, queria parabenizar aí o Lúcio, agradecer.